Aberta a reunião ordinária da Comissão de Políticas Gerais, do dia 24 de novembro de 2020. Estando presentes os vereadores membros desta comissão: Amadeus Penga, José Vélez, Marlene Soares Munhoz. Ausente o vereador Silmar Cardoso dos Santos e João de Val Aramone. Solicito ao vereador Amadeus que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 3 de novembro de 2020. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata, vendo que os demais já têm conhecimento da mesma. Então, coloque em votação a solicitação da vereadora Marlene. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Coloque em votação a ata da última reunião. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Ata aprovada por unanimidade de votos. Na pauta da reunião, o projeto de resolução 2 de autoria do Legislativo. Solicito que a vereadora Marlene, relatora desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Políticas Gerais, projeto de resolução número 2 de 2020. Relatório. Trata-se do projeto de resolução número 2 de 2020, de iniciativa dos vereadores André Luiz de Oliveira e Silmar Cardoso dos Santos, que visa instituir no âmbito da Câmara Municipal de Pitanga a Câmara Mirim. A proposição veio acompanhada de justificativa às folhas 5. Consta a informação jurídica da Procuradoria desta Casa às folhas 7 e 8, sugerindo a tramitação. A Comissão de Constituição e Justiça votou favorável à tramitação. A Comissão de Finanças e Orçamento votou pela aprovação da matéria. Análise e voto. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais verificar se o mérito da proposição atende aos interesses da população. O projeto pretende incentivar a participação dos jovens na atuação da realidade da comunidade, desenvolvendo uma consciência cívica voltada às necessidades públicas. Do ponto de vista desta comissão, não se vislumbra nenhum prejuízo à população. Ao contrário, o projeto visa educar nossos jovens, despertando o interesse pelas decisões que afetam a população do município. Desta forma, voto favorável à sua aprovação. É como voto Sala das Comissões, 20 de novembro de 2020, vereadora Marlene Soares Munhoz, relatora. Coloque em discussão o relatório e voto apresentados. Coloque em votação. O vereador que for favorável permaneça sentados e os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria segue seu trâmite nesta casa. E o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 18/2020, de autoria do Legislativo. Solicito que o vereador Silmar apresente seu relatório e voto. Na falta do vereador Silmar, eu, vereadora Marlene, assumo e faço esse relatório. Comissão de Políticas Gerais, projeto de lei ordinária número 18 de 2020. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinária número 18 de 2020, de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa instituir no calendário oficial de eventos no município o Dia da Prevenção e Combate a Amputações em Pacientes Diabéticos. A proposição veio acompanhada de justificativa, a folha 3. Consta a informação jurídica da Procuradoria desta Casa, as folhas 4 e 6, sugerindo a tramitação. A Comissão de Constituição e Justiça votou favorável à aprovação da matéria. Análise e voto. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais verificar se o mérito da proposição atende aos interesses da população. Em análise da proposição apresentada, verifico que o autor pretende instituir a conscientização e o apoio às pessoas portadoras de diabetes. Desta forma, não se denota nenhum prejuízo à população com a matéria apresentada, motivo pelo qual voto favorável à sua aprovação. É como voto Sala das Comissões, 20 de novembro de 2020, vereador Silmar Cardoso dos Santos, relator. Coloque em discussão o relatório e voto apresentados. Coloque em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, os que for contrário se manifesta levantando. Aprovado por unanimidade de votos.
Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria segue seu trâmite nesta casa. O voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 19, 2020, de autoria do Legislativo. Solicito que o vereador Amadeus Penga, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Políticas Gerais. Projeto de Lei Ordinária número 19/2020. Relatório. Trata-se do projeto de Lei Ordinária número 19/2020, de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa instituir no calendário oficial de eventos do município o Dia de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual. A proposição veio acompanhada de justificativa da folha 3. Consta informação jurídica da Procuradoria desta Casa, da folha 4 e 6, sugerindo a tramitação. A Comissão de Constituição e Justiça votou favorável à aprovação da matéria. Análise e voto. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais verificar se o mérito da proporção atende aos interesses da população. Verifico que a proporção visa combater o assédio sexual, que deverá ser realizado anualmente no dia 25 de maio. Dessa forma, não se nota nenhum prejuízo à população com a matéria apresentada, motivo pelo qual voto favorável à sua aprovação. É como voto, Sala das Comissões, 20 de novembro de 2020, vereador Amadeus Penga, relator. Coloco em discussão o relatório e voto apresentado. Coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado. Os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria segue seu trâmite nesta casa. E o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. A pauta da reunião, projeto de lei número 20/2020, de autoria do Legislativo. Solicito que o vereador João Indival, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Na falta do vereador João Indival, peço ao vereador Marlene que faça a leitura para nós. Comissão de Políticas Gerais, projeto de lei ordinária número 20 de 2020. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinária número 20 de 2020, de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa instituir no calendário oficial de eventos do município o dia de conscientização sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. A proposição veio acompanhada de justificativa às folhas 3. Consta a informação jurídica da Procuradoria desta Casa, as folhas 4 e 6, sugerindo a tramitação. A Comissão de Constituição e Justiça votou favorável à tramitação da matéria. Análise e voto. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais verificar se o mérito da proposição atende aos interesses da população. Verifico que a proposição busca instituir o Dia da Conscientização sobre a TDAH, que tem por finalidade promover o debate, a reflexão e a conscientização da população sobre a temática, em especial seu diagnóstico e tratamento. Desta forma, não se denota nenhum prejuízo à população com a matéria apresentada, motivo pelo qual voto favorável à sua aprovação. É como voto Sala das Comissões, 20 de novembro de 2020. Vereador Marlene Soares Munhoz, relatora. Coloco em discussão o relatório e voto apresentado. Coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentados. E os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria segue seu trâmite nesta casa. E o voto do relator passa a ser da comissão. Nada mais havendo, declaro encerrada essa presente reunião.